Bom dia, boa tarde, boa noite para você que, quer ficar ligado em tudo que tá bombando de temas, de assuntos. Esse é o Tá Ligado, Mano, o meu podcast. Eu sou Cláudia Mano, advogada e apresentadora, e hoje eu tenho aqui comigo, gente, um personagem da cena canábica, que além de ser, né, um querido, um lindo colírio, é um especialista na área da psiquiatria. Então, se você já pensou, puxa, queria ver se eu vou, não vou no médico, o que eu faço? Será que é isso mesmo? Será que a cannabis pode me ajudar? É com o Pietro Vani que você vai querer falar. Eu não quero falar não, mas ele é meu médico, viu, gente? Já me tirou de crise, já me tirou de várias ondas erradas e tem uma precisão, um profissionalismo que é difícil a gente ver mesmo na área psiquiátrica ali, que você tem um contato maior com o médico, fica mais tempo com ele. O Pietro é incrível, gente. Super recomendo. Não tô ganhando nada para fazer essa propaganda. O Pietro, gente, é médico psiquiatra formado pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o IPUB, e é diretor médico da Clínica Gravital, que é uma clínica já focada nesse tema da cannabis, né, Doc? Eu me formei em 2019, né, na residência, então já era psiquiatra. E eu recebi o convite do Joaquim, que é o fundador da clínica, logo nesse ano. Eu ia entrar como médico inicialmente, acabou que quem ia fazer a direção desistiu, caiu no meu colo, né? Eu estava trabalhando no SUS, conduzindo um posto de saúde lá na área psiquiátrica, estava até bem interessante, mas veio esse convite, aí eu me foquei 100% na clínica. Então a gente abriu em 2019, a gente abriu primeiro em Botafogo, lá no Rio de Janeiro, que é onde como se fosse a sede, né? E a gente foi expandindo. Então hoje a gente já está em 6 cidades no Brasil. A gente está aqui em São Paulo, inclusive, na Bela Vista. A gente está em Porto Alegre, a gente está em Sorocaba, São Paulo, Porto Alegre, Natal, Rio de Janeiro, não tem? E tá faltando mais alguma não que é aí BH? no site vocês conseguem ver. Não, BH não, a gente gostaria. Estamos chegando nas praças, né? Enfim, fomos expandindo, a gente está com uma equipe de mais de 30 médicos e desde 2019, então, eu comecei esse projeto junto com o Joaquim e estou me dedicando integralmente, né, nos estudos de cannabis medicinal, então deu para aprender bastante coisa. Quando você aceitou o convite, já era uma área que te despertava interesse, a cannabis? Falava-se disso na universidade ou muito pouco? Nunca se falou muito, né, sobre medicina canabinoide curricularmente falando, né? Hoje que está começando, no IPUB, por exemplo, já tem uma matéria lá que uma amiga minha, inclusive, que também é psiquiatra, está começando a ensinar. Na faculdade já tem algumas que estão começando a pincelar, porque é uma medicina realmente nova, entre aspas, né? Ela já existe há milhares de anos, mas ela nova como conduta médica, né? Já é possível essa conduta. E eu aprendi, na verdade, meio que por conta própria, algo que sempre me despertou interesse, mas eu sempre fui, na verdade, o que me puxou um pouco mais para esse lado era o ramo da medicina psicodélica, né? Que aí uma coisa casa com a outra. Novos rumos, já é outro podcast. Vamos e aí o que aconteceu? disso. Foi engraçado até. Eu estava trabalhando em uma outra clínica que estava começando lá no Rio, mas estava meio estranho. Eu queria saber da parte legal. E aí eu fui perguntando com um amigo aqui de São Paulo, me indicou uma advogada e, coincidentemente, ela estava fazendo a parte judicial com o Joaquim para a Gravital. Aí ela me indicou, porque o papo foi muito bom. Então foi uma série de encontros, assim. E eu já estudava meio que por alto. Aí, como foi bem no início, né, 2019, recebi o convite no início do ano, e aí eu já me debrucei. A gente, na Gravital, a gente tem uma parceria com a Green Flower, que é um instituto de ensino, se eu não me engano, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles são pioneiros, né, no ensino de medicina canabinoide. E a gente já fiz o curso, né? Todos os médicos da Gravital passam por esse curso. Então já comecei e peguei muita prática, né? Peguei muita mão. Porque no início da clínica era eu e mais uma pessoa. Se vira, né? Se vira. A área que eu atuo, né, é vigilância sanitária, eu também sou advogada, e eu cheguei ao Pietro por indicação de um cliente que teve um problema com a Anvisa e me falou, eu te indico. Eu falei, queria ver como é que é, como funciona, e me indicou para conversar com ele. Mas vigilância sanitária é uma área tão desinteressante que não tem na faculdade e jamais terá. Dá preguiça. Né? Não é uma ciência nova, nem velha.
velha, é uma coisa que sempre existiu, né? Código sanitário, mas pouquíssimos, né, advogados atuam nessa área, é bastante desinteressante. Já a medicina endocannabinoide, aos poucos, vai ser incorporada, né, aos currículos, porque está muito em voga. Eu tenho várias liminares aqui em São Paulo para farmácias, então, assim, é um tema que até os juízes já estão tendo um entendimento maior, por conta de todo o advocacy, a exposição de mídia, que a gente faz e vai continuar fazendo até que as coisas se ajeitem e cheguem num lugar. Por que ele falou nova, pessoal? Porque não dava para estudar, é proibido, então não se fala nisso e acabou. Eu estive no STJ para assistir uma audiência pública e, tristemente e infelizmente, o representante do Conselho de Medicina disse que não existe medicina endocannabinoide, que isso é uma falácia e que virou uma panaceia. Essa foi a fala dele. É assim, deu muita vergonha de ver, né? Porque a gente vê as evidências e tudo que vocês trazem. Eu aprendo muito com os médicos que acabam, né, trazendo pra gente conteúdos, enfim. E aí, na psiquiatria, né? Eu tava vendo... Primeiro, assim, nunca se falou tanto em saúde mental. Exatamente. Né? A pandemia deu uma pirada geral. Já estávamos, né? A gente já era pirado, mas a gente não parava pra dar conta que era pirado. Aí, na pandemia, parou tudo. Aí você se deu conta. Ou que o seu casamento não tava bom, ou que o seu trabalho é um lixo, ou que você tá solitário, né? Que, enfim, como a gente estruturou a nossa vida. Então, eclodiu muito, né? Uma procura aí por saúde mental. Acho que teve um boom disso também, assim como teve de saúde estética. A gente vê um aumento de evidência disso na mídia e as pessoas falando sobre. E um tanto de doença que a gente agora diagnostica certinho pelo Google. Né? Eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu quero falar sobre a cannabis na psiquiatria, mas no seguinte sentido. Eu vi um estudo, acho que foi a Anvisa que compilou um dado, que dizia que a cannabis para o que ela é mais prescrita hoje é para psiquiatria, né? Para saúde mental. Porém, que diz que o nível de evidência científica nesse campo ainda é muito ruim, ainda é muito baixo. Então, o que tem evidência de verdade, assim? O que você conhece de estudos, ansiedade, primeiro é bom a gente pontuar, assim, essa questão de nível de evidência, porque a gente tem que lembrar que a gente está tratando de algo que não tem patente, né? Todo ensaio clínico, ele exige para você criar evidência robusta, você precisa de quantidade, né? De estudo, de número de pessoas, e o estudo precisa de qualidade. Então, para isso, se você tem uma molécula que você está estudando, que você sabe que você pode lucrar milhões, você vai investir milhões. Então, sempre funciona assim. Então, é por isso que não só a cannabis, mas moléculas da fitoterapia e outras coisas. Por exemplo, o lítio, que é uma medicação que a gente usa para um monte de coisa que não está aprovada, mas a gente não tem evidência porque nunca foi estudado, não tem patente, né? Então, a gente tem que entender isso. A gente tem graus de evidência, né? Então, a gente vai ter a meta-análise, que vai avaliar vários estudos, né? Ver o nível de evidência deles e ver. A gente vai descendo até relato de caso, que é a evidência menor possível, né? Nesse meio do caminho, a gente vai ter estudos pequenos. Então, assim, a gente pode avaliar uma série de casos por um tempo, ou a gente pode fazer um estudo duplo cego randomizado, que é o estudo que tem mais evidência, mas com um grupo pequeno de pessoas que aí você não tem um custo muito alto. Sim. A gente tem vários desses estudos. Então, assim, a gente tem para estresse pós-traumático, para ansiedade social, para insônia, para esquizofrenia, que já é um termo mais controverso. Só que são estudos com nível de evidência baixo, é óbvio. Só que quando a gente tem... E tem outra evidência que é importante, que a gente tem que entender, que é a experiência clínica, né? Quando a gente tem muita gente com muita experiência clínica, a gente também tem que levar isso em consideração. Então, assim, a nível de aprovação para ser uma droga, por exemplo, nível 1, nível ser aprovado por FDA por um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Isso é uma coisa que, para existir, precisa ter uma pesquisa muito grande. Sim. Isso não vai acontecer. Mas a gente tem muita evidência, né, para muitas condições. O que a gente pode ver de principal, assim, que eu vejo na psiquiatria? Também tem aquela coisa, né? Aumentou muito a procura para psiquiatria, porque você tem mais doentes psiquiátricos. Então, a gente tem esse viés, né? Então, assim, é muito mais fácil você encontrar uma pessoa com insônia e ansiedade do que com esclerose múltipla, que é claramente indicado, a cannabis medicinal, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. O que eu vejo na minha prática, junto com outras pessoas, converso com outros médicos, né? E não é uma prática pequena. Por exemplo, na Gravital a gente já atendeu mais de 10 mil pacientes, né? A gente tem esses dados, dá para levantar, a gente pensa em fazer isso. Enfim, o que eu vejo mais? A gente, para ansiedade, no geral, né?
tudo que deixa a gente mais hiperativo, seja uma aceleração do pensamento, uma ansiedade, e para a questão da insônia, né? Então a gente tem essas duas grandes aplicações na psiquiatria. Sim. E a ansiedade, que eu saiba, né? Porque totalmente advogada, zero médica, ela é meio que um quadro de fundo para várias outras questões, né? A gente, não sei se quem é bipolar tem um quadro de ansiedade antes disso, ou depressivo tem um quadro de ansiedade, é o que a gente escuta falar. E a insônia também, né, gente? Quem não dorme bem, fica bem não. Tem condições, exatamente. não tem condições. Então são coisas que acabam desencadeando também em outros transtornos, né? É isso mesmo, isso é um sintoma que é comum a vários transtornos. Ansiedade, né? é uma coisa que hoje todo mundo tem. Em certo grau. Na verdade, a ansiedade é uma reação natural. Quem não tem ansiedade tá com um problema. Sim. A ansiedade é feita para a gente reagir ao problema. Se a gente não fica tenso que algo vai acontecer, quer dizer que a gente não está dando importância para esse problema. A questão é o grau dessa tensão, vamos dizer assim, e o quanto que isso prejudica a sua função. Tem muita gente que é ansiosa pra caramba e dá conta. É acelerado e consegue se organizar. Assim como no TDAH, por exemplo, né? Assim como no TDAH, por exemplo, tem gente que tem TDAH, mas consegue dar conta daquele caos todo. Então você não perde funcionalidade. Então, assim, é aquela coisa, a ansiedade é uma coisa que a gente pode ter, mas transtorno ansioso é quando isso começa a atrapalhar tuas funções no dia a dia. Quanto à bipolaridade, especificamente, que é interessante falar, na bipolaridade a gente tem muita ansiedade associada, principalmente nos estados de mais euforia. Então você vai ter uma aceleração de pensamento, isso pode gerar ansiedade, mas às vezes, no fundo, é essa aceleração. Então a gente tem que tratar essa aceleração. Muitas vezes a gente tem comorbidade de ansiedade, né? Isso é muito comum. E aí é legal pontuar que na bipolaridade, quando a gente vai tratar transtorno ansioso na bipolaridade, a gente não pode usar os tratamentos, não é que não pode usar, mas tem que tomar muito cuidado ao usar o tratamento de primeira linha, que são os inibidores de recaptação de serotonina, que são os antidepressivos. Que é sobre regular porque uma coisa que pode gerar virar o quadro maniforme que a gente quer. Então, o que é interessante? A cannabis medicinal, o canabidiol, no caso, né? Depois a gente tem que pontuar direito os canabinoides, que é muito diferente. O canabidiol, ele pode ser usado tranquilamente no transtorno bipolar, para essa ansiedade associada, sem esse risco de virada. Mas lembrar que a gente tem alguns estudos, inclusive, com evidências, né, fracas, que para as oscilações de humor a gente não tem evidência no transtorno bipolar. Mas ele veio muito a calhar, porque a maioria dos casos de transtorno bipolar tem ansiedade associada. E você estava falando da depressão também. Na depressão a gente também tem muita ansiedade associada. Antigamente a gente tinha muita depressão melancólica, que é aquela depressão de lentificação total, a pessoa fica lenta, lentificação de pensamento. A gente, hoje em dia, tinha menos depressão ansiosa, agora inverteu, a gente tem muito mais depressão ansiosa. Às vezes, geralmente, o quadro abre com uma ansiedade, a pessoa muito ansiosa, muito preocupada, começa a ficar hipersensível, chora e tal. Esses quadros, o canabidiol funciona muito bem. Às vezes, até o THC em doses muito baixinhas, né? Ele funciona muito bem. E assim, a gente usa muito eu tô começando a falar aqui, como se puder. A gente usa muito, eu gosto muito de falar que na psiquiatria, ela obviamente, a gente pode tratar casos leves, né? Primeiro que a gente não tem um nível de evidência alto, então a gente não vou tratar um quadro grave de ansiedade só com canabidiol, mas ela é um ótimo adjuvante, né? Muitas vezes a gente vê o tratamento de primeira linha para ansiedade, que é o inibidor seletivo, o paciente trata, mas ele ainda continua com uma ansiedade residual, ele continua com uma dificuldade ali no sono. Em vez de eu associar uma outra droga que tem um perfil de efeito colateral muito pior, que seria os antipsicóticos, né, atípicos, que seria uma quetiapina à noite, ou um benzodiazepínico, que seria o Rivotril, a gente tem essa possibilidade de associar o canabidiol. Dá uma ajudada, né? Dá uma regulada. Aí que é a cereja do bolo do tratamento na psiquiatria, como adjuvante, sabe? Perfeito. Gente, tá vendo? Eu pensando que a ansiedade é uma escada para outras coisas e que a ansiedade em si não é um mal. Existe um transtorno, né? Como ele falou. E a gente apresenta quadros de ansiedade também associado a outros quadros. Eu demorei muito para fechar o meu diagnóstico. Foi ele que fechou. Mas é porque foi, né, uma conjunção. Eu estava pronta para ouvir, porque eu já tinha sugestões. E ele estava pronto para me ouvir e me trazer o meu diagnóstico. Então, é instrumental um diagnóstico bem feito, né, para que se possa navegar. Como você falou, na bipolaridade, eu não posso ir super para cima e super para baixo, que é isso que a gente está tentando evitar. A gente está querendo que a pessoa fique mais, né, de boas, de boas. Não vá muito pra cima e o TDAH também, né, eu sei que é usado para pacientes assim, mas você não vai fazer só ele, né, vai entrar lá o
Venvance, Pode ser. por exemplo. Vamos lembrar também que todo tratamento psiquiátrico ele também tem indicação de terapias, né? Então, terapia cognitiva, que são medidas não farmacológicas, que são tão importantes quanto a medida farmacológica, né? O TDAH, ele é um transtorno muito complexo mesmo, né? A gente tem tipos de TDAH, né? O que a gente vê esse tipo hiperativo, né? Que a pessoa não para quieta, mais em crianças, que fica agressiva. Isso, o canabidiol funciona muito bem, né? A gente tem alguns estudos de TDAH que são com os olhos full spectrum, né? Que a gente vai ter um pouco de THC. Em menores de idade, a gente tem que ter cautela de usar, né? A gente não sabe, né, a questão a longo prazo. Agora, o TDAH a gente usa muito, inclusive, assim, o que esses psicoestimulantes fazem, né? Hoje a gente já até está com uma droga nova que não é psicoestimulante, mas sempre foi tratado com Venvance ou Ritalina. Sim. A gente não tem... era o que a gente tinha no nosso arsenal. E tratar comorbidade. Tá ansioso, tá com insônia. Os psicoestimulantes, como a gente fala, são psicoestimulantes. Então, eles acabam melhorando a atenção, mas eles acabam tendo efeitos colaterais. Taquicardia, pode aumentar a ansiedade. Então, a gente vê na prática que o canabidiol associado, como eu disse, né, como adjuvante, no TDAH também ele é muito bom. Tem outro canabinoide que tem sido estudado, que é o canabigerol. Né? Tem um pequeno estudo, né? Mas, como eu disse, né, a gente tem os estudos, pequenos estudos que corroboram, mas a gente tem muita experiência clínica de outros médicos. A gente tem essa rede de médicos de cannabis, a gente troca muita informação. A gente vê, obviamente que isso a gente não vai poder pautar a minha decisão clínica só nisso, né? Mas a gente vê muita resposta com o canabigerol também, que ele, inclusive, ele tem um mecanismo de ação que ele se assemelha à clonidina, que é um remédio indicado na verdade, indicado para autismo, né? Que interessante. Que a gente vê que tem essa similaridade farmacológica. Então, assim, tem muita, obviamente tem muita coisa ainda a ser estudada, mas a gente tem essas aplicações assim em conjunto que é muito interessante. Na última consulta eu trouxe para você, falei, puxa, eu tava com uma cirurgia dentária e tal, e aí coloquei ali em cima o meu canabidiol e melhorou a minha dor na hora, até te falei. Foi a primeira vez que eu senti um efeito mais imediato, reconhecível. Né? E você, bom saber. Então, você vê, né? Na experiência ali com o paciente, a gente vai entendendo também, né? E, lógico, existe uma individualidade absurda, né? Cada um funciona de um jeito, tem um grau de sintomas. Então, precisa investigar, né? E a gente precisa investigar a cannabis para ver onde ela se encaixa melhor. E que ajude as pessoas. E todo estudo sai de uma observação clínica, né? Eu vou observar, observei uma vez num paciente, eu não vou levar, vou falar que isso é uma verdade. Agora eu observei em 10 pacientes diferentes, aí isso aqui faz sentido, né? E é aí, gente, que entra o tal do off-label, que ele comentou mais cedo, que os médicos já têm essa prática de prescreverem determinadas drogas sem necessariamente ser aquela que foi aprovada na bula oficial do medicamento. Isso pode, né? É uma coisa que a Anvisa admite e o médico tem ali o trato com o paciente e a responsabilidade dele e a escolha também, né? O direito de escolha da pessoa, socorro. Então, existe isso, só que é muito comum, né? E principalmente agora, com essa nova medicina, endocannabinoide, a gente vê isso daí, o pessoal tá navegando, tá tateando, ainda tá entendendo como funciona, cada um entendendo no seu organismo. A psiquiatria, ela é um grande off-label, né? A gente, assim, sei lá qual a porcentagem, mas vamos dizer assim, 50% obviamente, o traço diagnóstico faz a indicação, mas na prática o que a gente vê é que sempre sobra sintoma. E a gente faz off-label. Tem uma coisa que são os transtornos de personalidade, né? Que é o borderline, o histriônico, ou a pessoa com um temperamento mais agressivo, um temperamento mais agitado, que é uma coisa que não é um transtorno em si. E isso não tem pesquisa com remédio nenhum. Aí o pessoal vai fazer um estabilizador de humor, em dose baixa, vai fazer o que a gente usa de quetiapina para tratar insônia, isso não tem indicação formal, sabe? Então, assim, a psiquiatria já é um grande off-label, então talvez por isso que ela encontrou, a cannabis medicinal encontrou um terreno fértil. Deve ser bem difícil, né? Fazer estudo em psiquiatria, porque aí o cara tomou placebo. É ele que vai descrever os sintomas, né? Você não vê a ferida, você não vê o tumor, você não vê, né? E você imagina, é totalmente subjetivo, né? E você imagina, você fazer uma pesquisa na Noruega, é totalmente diferente com a pesquisa aqui no Brasil. As pessoas, a língua é diferente, as pessoas se comportam diferente. Não tomam sol. Não tem exatamente.
Exatamente. vitamina D. Não se abraça, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem o ser humano ele é muito, muito variável. Sim. Outra coisa que eu lembrei agora, que eu esqueci de falar, que a gente tem, assim, na psiquiatria, que são quadros leves, né? Isso surgiu muito na pandemia. Uhum. Cara, eu tô na pandemia, pô, comecei a dormir um pouquinho mal, tô um pouquinho ansioso, tô um pouquinho nervoso. Não fecho critério para um transtorno psiquiátrico. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou tratar com uma medicação que, pô, por exemplo, antidepressivo, que demora a fazer efeito, que eu tenho que fazer desmame depois, ou um remédio que eu tenho que tratar por um certo tempo. Ou eu posso fazer, se for um quadro leve, né? Lembrando, posso fazer um canabidiol, que é uma substância muito segura, assim, um dos Exato. menores efeitos colaterais possíveis, que inclusive nos Estados Unidos você compra em qualquer lugar. Então, não estou falando que concordo com isso, mas é o nível de segurança que tem, né? Então, por que eu não posso por que não fazer em quadros leves, Sim. ao invés de usar outras medicações que a gente sabe que tem um perfil de efeito colateral pior? Então, eu uso bastante nesses quadros também. Para traduzir, a barreira regulatória dos Estados Unidos é lá embaixo, perto da nossa. Lá, eles autorizam suplemento. Tem conversas que eu escutei nos últimos dias, falando que eles estão pensando em revisar algumas questões, tem problemas de dosagem, mas é vendido como suplemento o canabidiol. Aqui é um medicamento sob controle especial, que precisa de receita em dupla via, retenção, escrituração. Dupla via não, receita azul, né? Com THC, receita azul, né? Não, com THC acima de 0,2% amarela. O canabidiol, exatamente. Canabidiol o canabidiol, ele é lista C, na ele verdade. É tratado... Lista C. Mas ele tem que ser o isolado. Né? Exatamente. Mas o isolado também? a receita branca. Isso é novidade aquele que tem um pouquinho de THC, aí já cai pra B, e se tiver muito, sobe pra A. Mas na prática a gente usa azul pra todos. Né? Eu não sei. Na prática E aí ele tratado por receita azul são os tarja pretas. Então a gente está tratando o canabidiol, que é algo que vende over the counter, que a gente chama, né, nos Estados Unidos, MIP, né, aqui. como uma potência, uma substância com potencial aditivo, né? Que são dos sedativos hipnóticos que estão na receita B1, né? Aqui pensando sobre dor também, né? Acho que tem muito transtorno, sei lá, a gente fica mal quando tá com dor, né? E ele tem boas indicações, né? Eu tava falando das grandes indicações na psiquiatria, né? Agora, a grande, que a gente vê nível de evidência mesmo, robusto, a grande indicação, né, de cannabis medicinal é no tratamento de dor, né? Das diversos tipos, né? Isso vê claro no consultório. E a gente pega, por exemplo, qualquer pessoa acima de 60 anos de idade vai ter alguma dorzinha, né? Não tô lá ainda, gente. Tem várias dores, vocês estão entendendo. Não, mas a gente vai caminhando para isso, cada vez mais. A gente vai chegar lá, né? E agora, todo mundo... dor é um sintoma muito comum. Dor é muito capacitante. E tem uma condição que tem muito a ver com a psiquiatria, que é tratada pela reumatologia, mas ninguém sabe direito como é que é a fisiopatologia, que é a fibromialgia. Sim. E fibromialgia sempre está acompanhado com sintoma psiquiátrico. Assim, Sim. Cara, se eu vi um caso que era fibromialgia pura na minha vida, foi muito. Sim. E é um quadro que a gente vê muita resposta, porque na cannabis medicinal a gente consegue tratar vários sintomas. Então a gente trata a dor, trata um pouco da ansiedade, trata a insônia. Então, assim, são sintomas que geralmente o paciente com fibromialgia vai ter. Então, ele é um tratamento muito completo. E a fibromialgia, os tratamentos tem alguns tratamentos que têm evidência, né? Que seria duloxetina, né? pregabalina. Não, até que não são medicações tão pouco toleráveis, não. Mas a gente vê que na prática não melhora um pouco, assim, o paciente melhora 20%, 30%. Alguns quadros têm uma melhora muito boa. Também eu tenho um viés, porque os pacientes que tinham no meu consultório foram os que não melhoraram com os tratamentos convencionais. Já pegou né? a pessoa lá na frente, né? Nessa jornada. Mas funciona muito bem para dor crônica no geral, assim, aí dá para destrinchar. Mas fibromialgia é algo que a gente vê na prática, assim, uma melhora. E desculpa, acabei de lembrar outro, né? Como a gente não teve ensaio, né? Imagina. Autismo é muito interessante. Sim. São condições... Tem um comportamento ali, né? Autismo e fibromialgia, Alzheimer um pouco, mas Alzheimer mais complexo. A gente vê aquelas mudanças muito... O paciente melhora muito, né? E aí, que chama atenção no consultório, que vem os familiares, no caso do autismo, ou a própria pessoa vem com... só falta a pessoa te dar um beijo. Então, tão feliz que a pessoa fica da melhora, né? Obviamente não são todos os casos, né? Então a gente tem qualquer eficácia, qualquer substância tem eficácia. O que é o sintoma que a gente combate no autismo? Aquelas explosões de raiva... O autismo é muito variável, né? Sim. O autismo, eu diria assim que a gente pega, por exemplo, os pacientes, alterações comportamentais do autismo, como depende muito do indivíduo e o autismo tem graus e tem apresentações, ele é muito variável. Agora, o que a gente vê muito no autismo é a diminuição da agitação, né? Mas é uma coisa que nenhuma outra medicação faz, que é o aumento da sociabilidade. Então, assim, eu já tive 2 quadros de criança que começaram a falar.
que não falavam, não se comunicavam. Então, isso que dá um estalo, você fala, caramba, tem coisa aí. A criança não falava, começou a tomar um negócio, e foi assim, não foi placebo. Muda a vida, criança gente. de 4 anos de idade. Muda a vida da pessoa, muda a vida da família, então, com certeza, a gente tem que olhar. E voltando à dor, eu tenho um caso aqui, uma senhora, né, vó de uma moça que trabalha no meu escritório, de uma advogada, estava reclamando, se queixando muito de dor e tal, ela já estava, né, pro fim da vida, acabou falecendo mês passado, acho que foi em abril, mas eu mandei um restinho que eu tinha de um frasquinho de canabidiol para ela, um full spectrum, e falei, tá. Aí ela deu pra senhora, e a senhora falou, ela fica me dando maconha, essa menina, maconha estragada ainda por cima e tal. Deu. Ela se queixava todo dia que não conseguia andar com dor no joelho. No dia seguinte, que a advogada administrou o medicamento, ela foi na padaria sem reclamar. E ainda, no leito de morte, desculpa, uma história mórbida, mas ela falou, a chefe da minha neta é que fica mandando maconha pra mim, e não é que melhorou mesmo, ela falou. Então foi uma querida. Então você ouvir um negócio desse, né, pra uma pessoa, às vezes, não precisa, por exemplo, não pode ser usado pra fazer um desmame de uma morfina, de uma coisa mais pesada. Também. Porque quem tem dor, assim, horrores, toma várias coisas, também, né? outra função, né, que a gente vê na cannabis medicinal, que na psiquiatria também, né, e nas medicações fortes para dor, que é justamente a gente reduzir a polifarmácia, né? A gente tem os pacientes que usam, na psiquiatria, pacientes que chegam com 4, 5 medicações, aí a gente consegue às vezes enxugar 3, ou por exemplo, o que é muito comum na queixa no consultório é paciente que está viciado em benzodiazepínico, Rivotril, frontal para dormir. Chega lá com essa demanda, gostaria de tirar. Assim, já foram inúmeros casos que a gente pode ajudar. Na questão da dor, a gente tem o vício dos opioides, que é muito complicado. Terrível. E de anti-inflamatórios, os não esteroidais, que acaba ferrando mucosa, gastrite, vários efeitos a longo prazo, corticoides. Então, a gente, com isso, não quer dizer que a gente vai trocar totalmente, mas a gente consegue fazer uma redução significativa de outras medicações e dá para trocar também, né? Falo Acontece, por mim, viu? Porque eu usava muito anti-inflamatório. Sim. Qualquer coisinha, muscular, não sei o quê, coluna, né? Porque as coisas vão pifando. E eu tenho percebido, eu já tô com o Full Spectrum desde 21, né? Tem 3 anos já. A gente tá um tempo. Eu não compro mais. Eu esqueço de comprar. A única coisa que eu tenho é um analgésico para eventualmente uma questão assim. E é o que eu tenho em casa. Eu costumava ter tipo, escolha de anti-inflamatório. Então, são coisas que a gente vai notando mais a longo prazo, né? Isso na minha experiência. E que estão sim fazendo a diferença. Óbvio que, né, sono, atividade física, né, amores, que tem que fazer o negócio, não tem jeito. E, né, qualidade de vida e tudo mais, a gente preza por isso, acho que tá por baixo aí de resolver muita coisa. Mas você imagina, você tirar uma pessoa de opioide, que na verdade é uma epidemia que estamos vivendo, né, ainda não tão presente no Brasil, não é, nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a gente tem milhares e milhares de mortes. Tem cidades inteiras devastadas por causa de uma, né, da Purdue, enfim, uma indústria farmacêutica que colocou no mercado a Oxy, que é um opioide, né, extremamente potente. É o do Dr. House. E daí, exatamente, e mandaram dizer que estava tudo bem, né, que era seguro e não era. Então a gente... E aí que é a hipocrisia da cannabis, né? Exatamente. Aí eu fico assim, farmácia de manipulação não pode. Eu falo disso sempre. Mas ela pode fazer a morfina. Pode manipular a morfina, né? Pode sim. Numa boa. Tretinoína. Receita branca, não. Precisa ser né? Entendeu? Então, assim, peraí, hormônio, né? Que tá uma bagunça esse negócio de hormônio também. O povo tá, né, loucos por testosterona, a comunidade. Então, como assim, né? Como a gente tem uma barreira de preconceito e social tão severa que impede as pessoas até de olharem para o tema com os olhos que você olharia para qualquer coisa, para um cupcake aqui numa loja, né? Imagina, até a senhorinha, ela fala, é maconha, tal, como assim? E a gente tem isso ainda no Brasil, tô falando de legisladores, de Anvisa também. A gente esquece que o Brasil é muito grande, né? A gente fica na nossa bolha, assim, Rio, São Paulo, que a gente conhece todo mundo que é esclarecido, mas o grande Brasil... Quando você... Eu fui fazer um despacho com o relator, um julgamento estava marcado em BH, mas foi desmarcado, eu falei, não vou perder viagem, eu vou. Fui despachar com o relator. Quando eu cheguei, até fiquei brincando, porque ela, não vem a hora tal que ele tem pilates. Falei, por Deus, né? Ela, né, o relator lá tem pilates e tal.
Quando eu cheguei, ele tinha uma artrose, né? Sabe quando tem uns encurtamentos? Sim. Então, e assim, foi um querido, me atendeu super bem. E bateu o horário do canabidiol e eu tirei da bolsa, né? Um teatrinho que a tia Cláudia fez. E aí, papá, eu nem fui falar disso. A gente engrenou um papo, ele falou, minha mãe toma. Falei, tá, ela compra como? Como que é? Ele falou, de uma associação clandestina. Mãe do juiz. Desembargador. Aí eu falei, eu tomo também. Ele aí, né? Eu falei, olha, eu acho que dá uma acalmada, sabe? Meio que isso que é assim fica mais... né? E aí ele, eu vou ver também e tal. Eu falei, qualquer coisa me fala, eu te indico pessoas. Então, veja como as percepções vão mudando. Conforme a gente vai falando do assunto. E quando lá tem algum familiar aqui. da pessoa que tem um bom resultado, aí a pessoa vê na pele, né? E na pele não, na pele do outro. Mas aí a pessoa... observação, né? E como é algo que tem uma eficácia muito clara e tem um perfil de efeito colateral muito pequeno, tá? Lembrando que tô falando mais de produtos com canabidiol dominante, tá? Quando a gente fala de THC, a gente tem... são outros 500. Isso é questão de tempo até isso crescer. A questão é que a gente poderia estar voando. Pois né? O que dói é isso, sabe? A gente sabe que tem a barreira da ignorância, tem a barreira do negacionismo, tem a barreira dos interesses do capital. Eu falo do capital primeiro, a indústria está em cima E aí, isso tudo vai... Tem a barreira da proibição, tem a barreira de não ter patente, de não ter investimento, que é assim como a lógica. Então, a gente tem várias barreiras, mas quando a gente tem algo que é verdadeiro, isso a longo prazo aumenta, não é à toa que bateu recorde esse primeiro semestre no Brasil de prescrições de cannabis medicinal. De novo. Isso tá uma curva acima. Não sei como é que ela tá exponencial ainda, mas ela tá ladeira acima e vai ficar. A partir do momento que a gente começa a formular medicações mais específicas, tem estudo, a gente tem um potencial muito grande. A gente tem vários canabinoides na planta, né? A gente tem, vamos dizer, uns 5, 6 que a gente consegue fazer em dose alta. E se a combinação deles, então assim, a gente tem um potencial enorme de fazer medicações específicas. Muitas possibilidades ainda, né? Para a ciência explorar e que a política nos ajude, né? Saia da frente para a gente poder fazer. É uma pena, era para a gente estar plantando medicinalmente, que nem Colômbia, que nem outros países. Só que a gente é um país... Cara, tem um neopentecostalismo, a gente tem é muito retrógrado, a gente tem o nosso congresso, ele tá lá isolado naquela fortaleza lá em Brasília, que nada chega lá. Uma onda conservadora, né, mais recente, que não é só daqui do Brasil, é uma tendência, né, a balança pende para a esquerda, para a direita. Agora é engraçado, a onda conservadora nos Estados Unidos, lá o cara... Perdão a palavra, virou bungaleleira. É porque eles são muito business, né? Também, eles estão muito business oriented. É diferente, né, a cultura. Eu vou pra Nova York semana que vem, depois eu te conto. Eu quero saber. Porque a Ana Maria Braga falou que não tem mais cheiro daqueles nuts que eles torravam. Sim, agora é cheiro de maconha. Cheiro, que agora é cheiro de cannabis na rua. O que eu queria saber, que eu acho que um monte de gente quer, porque o povo tem medo do efeito psico... Vocês bebem, né? Mas, não, para. Adote um maconhista. Mas, primeiro, são duas perguntas, mas eu vou fazer uma por vez. Se a pessoa que já faz uso recreativo de cannabis, ela pode ter um melhor ou pior desempenho no tratamento? Pode afetar a pessoa. Afeta, sim, tá? A gente tem os fitocannabinoides da planta, eles vão agir no sistema endocannabinoide. Tem diversos outros receptores que também atuam, tá? Mas os receptores CB1 e CB2 são os principais, né? Que recebem o sistema, né? Quando você tem um uso extensivo, né, de cannabis recreativo, que no caso é o THC em dose alta, por ele ser um agonista, né, ele ativar esse receptor, ele acaba diminuindo o tônus do sistema canabinoide, ele vai ficar menos sensível. Então, assim, cara, o que a gente vê na prática, se a gente faz canabidiol sem uma porcentagem de THC para esses pacientes que eu tô falando, uso ferrenho, né? A galera que é diário, assim. A gente não vê... a gente vê que o paciente... a gente precisaria de doses muito altas. Aí, o que a gente faz é uma educação... não diria psicoeducação, né? Mas a gente tentar fazer uma redução desse consumo, né? E uma introdução de um produto que ele tem uma porcentagem um pouco maior de THC inicialmente. Então, assim, a gente tem esses desafios, né? Então, a gente foge um pouco... Para esse poder dosar, eu estou tirando o THC de uma forma controlada. Isso que é um pouco da arte, né, da medicina canabinoide, porque a gente tem muita individualidade. E, assim, tem gente... teve uma idosa que eu atendi agora, cara, que subiu o THC, quase dor. Tô sentindo nada. Maravilhosa. Quase tá sentindo o bracinho, não tá sentindo a perninha.
Mas não tava sentindo nada mesmo. Não tava, eu falei, vou ter que trocar para um outro produto. Eu não sei, às vezes também tem a questão da eficácia terapêutica, né? E quando que o THC é indicado, então? Ele é combinado com a uma gente... Porque a gente tem o Mevatil, né, gente? Que é um medicamento que está registrado aqui, que é o Sativex, mas aqui tem esse outro nome. Ele tem 27 miligramas de THC para 25 de CBD. Então, antes de demonizar o THCzinho, vai lá e você vai ver que esse é um registro inteiro na Anvisa, um registro válido de medicamento. O Sativex foi estudado para esclerose múltipla, né? THC, queremos saber o que a gente tem que falar para receber o THC. Tem 2 pontos, tá? A gente tem os efeitos do THC, a gente tem as indicações clínicas do THC, tá? E a gente tem os full spectrum, que tem um pouco de THC. Então, são essas 3 coisas diferentes. Então, a gente tem, como efeitos, a gente vai ter o efeito de aumento de apetite, né? Como a gente vai ter o efeito analgésico, tem um certo efeito anti-inflamatório, a gente tem um efeito, né? O próprio efeito psicoativo, que é um efeito que tem um potencial de bem-estar, né? De ficar de boa. E devo estar esquecendo mais algum outro. Sim. Mas enfim, o que a gente tem de indicação clara, quadros que a gente tem, de relaxamento muscular. Então, quadros que a gente tem rigidez muscular, que a gente tem dor, isso claramente está indicado. E quadros, por exemplo, de náusea, que é inclusive aprovado para tratamento de quimioterapia nos Estados Unidos, para tratamento de náusea. Tem que passar para dengue esse trem aí. Vocês têm noção do que é uma náusea de dengue, gente. Agora tem um ponto, aí o ponto são as indicações, né? O Mevatil, ele foi indicado para tratamento, né, de náuseas e dor em quimioterapia, e também espasticidade e dor na esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla, a pessoa fica rígida. Sim. Então a gente vê na prática que a gente usa o Parkinson, que tem muita rigidez. Tem o Parkinson, né? O tremor, o Parkinson tem muito rígido, tem muita dor por causa da rigidez. Isso funciona. Agora a gente tem um outro ponto que é o seguinte: o THC, vamos dizer que ele é bifásico no efeito dele. Se a gente pegar um THC isolado, sem CBD, ele, por exemplo, cada pessoa vai ter esse limiar. Ele age de uma forma, até vamos dizer 1 miligrama para uma pessoa, para outra pessoa vai ser 0,5, para outra pessoa vai ser 2, que ele promove, ele é ansiolítico, ele acalma. Passou desse limiar, começa a acelerar o pensamento, ser ansiogênico. Mas isso é pela dosagem. É a dosagem dele. E tem outro fator aí também. O canabidiol, como ele modula o receptor, você botando o canabidiol, você aumenta essa margem dessa dose mínima. E a gente vê, por exemplo, na prática, para ansiedade, que isso aí, se eu falar, o pessoal vai estar, não, THC para ansiedade não pode. Se a gente tem uma dose pequena, então como é que funciona nos óleos? A gente vai ter a proporção de CBD e THC. Então a gente vai ter um óleo 1:20, por exemplo, que aí a gente vai subir um pouco a dose e o THC vai começar a aparecer. Vai começar a dar larica, pode agitar um pouco. Aí beleza, a gente pega um 1:50. Aí já consegue subir bem esse CBD, né? O THC ele não aparece. Tem hora que o que a gente vê, né? Que se fala, tem algumas pesquisas, quando chega no 1:100, o THC meio que desaparece nesse efeito. Porém, ele potencializa muito o efeito ansiolítico. E ele é muito importante esse efeito pro sono. A gente sabe que o THC ele ajuda na indução de sono. Né? Então o efeito cognitivo é que um ajuda a carregar o outro também, né? Eles se ajudam ali. Teoriza que o efeito da molécula muda a partir de que você bota uma segunda. Tá. Mesma coisa que nada mais é que uma interação medicamentosa. Mas a gente tem uns indicativos de efeito cognitivo aí sim com os óleos essenciais. Por exemplo, tem um estudo que você bota o limoneno, o THC ele age 3 vezes mais potente no receptor. Tem um estudo bem interessante, assim, coisas que são recentes, esses estudos. Aí a gente pode falar de efeito cognitivo, mas nada a ver. Mas que efeito cognitivo é o seguinte: você não tem só o THC e o CBD, tu vai ter os óleos essenciais da planta que vão ter efeitos terapêuticos também. Sim. Eles funcionam juntos. Né? E a gente tem esses indicativos que esses óleos essenciais vão modular a ação dos canabinoides. Isso a gente pode chamar de efeito cognitivo. Mas quando a gente fala de efeito cognitivo, parece que quanto mais melhor, quanto mais... Não é bem assim. A gente vai ter uma mudança de efeito, muitas vezes benéficas. Uma harmonização. Uma harmonização, que nem a cannabis. Vai ter aquele cheiro, vai ter o efeito diferente uma da outra, que são justamente a modulação feita por esses óleos essenciais. Os canabinoides em si, o CBD, eles vão atuar nesses receptores canabinoides, aí um vai exercer influência sobre o outro. Então, quando a gente quer tratar, às vezes, uma ansiedade com insônia à noite, a gente faz só canabidiol. O canabidiol não vai conseguir fazer um relaxamento para você ter uma indução. Agora, se você vai botar um produto que tem uma proporção 1 THC para 20 CBD, o paciente, a gente vai dar uma dosagem que ele não vai ficar ansioso, isso ajuda na indução. Lembrando... Pode falar, imagina.
porque esse cara é muito importante que os ouvintes estão ouvindo. Sim, né? Que a gente, cara, THC em dose alta para o sono não é legal. Isso aí tem estudos que a gente tem redução do sono REM, que é um sono importante. Não é mais importante, todo é importante, mas é importante para... É o que descansa mesmo, né? É o que descansa e o que reinterpreta as emoções. Né? O que reinterpreta, que organiza a casa. Sim. Tá? E a gente tem essa redução. Então, a longo prazo, pode, talvez uma grande parte dos problemas cognitivos que esse consumo exagerado de THC pode causar, não permanente, tá? Durante o uso, pode ser por causa também dessa redução. Agora, quando a gente faz um canabidiol em dose alta associado, ele protege esses receptores. Muito legal, né? Então a gente tem que saber disso na hora de tratar, né? Eu acho que quem faz uso, quem estuda, sabe também que tem um tempo, né? Se você fumar, né? Primeiro que o pulmão absorve super rápido, né? A forma vaporizada, ele absorve rapidinho. Então, você sente, né, aquele efeito, pá, e depois... vai caindo, dá um down. Então, assim, ele interpreta a medicação, né, gente? Pelo tempo, tem coisas que ele pede. Você vai tomar isso tal hora pra eu poder, né, regular o que eu preciso regular. Então, tem também o tempo, né, a dose. Tem a administração, né? Quando a gente fala de medicina, a gente precisa de dose exata. Posologia é dose exata. Então, é muito complicado, assim. Obviamente, você tem uma cannabis tal que o pessoal usa de forma inalável, assim, vaporizador, tal que vai ter seus efeitos terapêuticos. Mas aí, como é que a gente vai... ver isso, quantos miligramas que ele está introduzindo. Então, assim, eu acho muito importante na posologia, tanto por isso que a gente tem essa questão do uso oral, né, sublingual, que a gente consegue dosar, e também o tempo de duração. O uso oral a gente vai durar 6 a 8 horas, o uso vaporizado é pequeno. Tem que afinar, né? Agora o celular não quer abrir. Nossa, gente, olha que incrível, né? Eu fiz todas as perguntas que o pessoal tinha feito para mim no Instagram, que eu abri uma caixinha. Perguntei tudo que minha mãe queria, acho. Dependência química pode ajudar também? Vamos lá, dependência química é muito complexo, né? Geralmente o tratamento de dependência química é terapia, né, pessoal? Eu esqueci, falhou a palavra, falou o nome agora. Multidisciplinar, isso. Então, assim, a gente não... Cara, dependência química é uma das coisas mais difíceis de tratar porque tem muita coisa enraizada, tem traumas, tem hábitos. O que a gente vê é que o canabidiol, ele tem alguns estudos para algumas substâncias, morfina, se eu não me engano, para nicotina, que a gente tem essa redução da fissura. Sim. Né? Então, a pessoa que tem fissura. Quando a gente trata, por exemplo, tem adicção de maconha, né? Então a gente consegue ir para o uso oral, para a gente conseguir reduzir esse hábito, né, de fumar cannabis, né? Sim. E reduzir ou se for se o paciente quiser, né, até parar. Então a gente tem essas aplicações. O canabidiol ajuda muito nesses sintomas de ansiedade quando tem a fissura, tem vários estudos que corroboram. Agora não é assim, caramba, tratamento para qualquer adicção. Isso que eu falei, muito complexo. Né? E nem para qualquer patologia também, né? Quando eu comentei, né? Falou que virou uma panaceia e tal. Virou um pouco. De fato, temos, né, um posicionamento do mercado que usa como bala de prata para resolver todo e qualquer problema conjugal, né? Sim. Enfim, não, né? É lógico que a gente não sabe, a gente está investigando, mas em medicina baseada em evidências, a gente investiga primeiro para depois, né, sair dizendo o que faz ou o que não faz. Mas eu gosto, sim, dessa principal indicação, que é super segura para dor. Eu acho que isso pode ajudar muita gente. A gente tem já muita gente se tratando com cannabis, e agora a gente tem no SUS Paulista já está distribuindo, foi feita uma compra, todo mundo diz, o mercado tá horroroso. E aí teve uma empresa contemplada que vai fornecer gratuitamente, mas são poucas as condições de saúde. Então, né, eu faço uso de canabidiol, não é para as condições que a Anvisa lista e que essa comissão aqui do governo paulista elegeu, mas é alguma coisa, né? Já é um começo de conversa, porque é muito caro também, tem toda essa questão do acesso. Eu tô, assim, muito feliz com a nossa conversa. Se tiver algum recado, algo que você gostaria de dizer. Uma coisa só que você falou aí, que é caro, isso aí, cara, tá caindo por terra um pouco, assim. A gente consegue tratamentos, principalmente quando a gente usa um pouco do THC, né? A gente precisa de dosagens muito menores, né? Então a gente consegue, não dá pra falar de valores aqui, mas a gente, cara, antigamente era coisa de R$1.000 por mês, hoje em dia é 3 vezes isso, né? Às vezes pega o paciente, 3 remédios de farmácia, passa isso. Um remédio de farmácia, hoje psiquiatria tem remédio de R$400 por mês, enfim. Então essa questão é importante saber, porque o pessoal fala, nossa, é muito caro, não vou nem tentar. Não é mais bem assim.
E outra é falar novamente, né, da clínica, se alguém tiver interesse em conhecer mais a gente, tem o Instagram, que é Clínica Gravital tudo junto, e o nosso site, que é clinicagravital.com.br. Show. É Tá Gravital, pessoal. Já fui lá do Rio. Ele me atende. De gravidade. Exatamente. Ele me atende online, porque existe a telemedicina. E só arrematando, quando eu falo de acesso, de preço, é mais acesso, né? Sim. Porque $100 para mim pode não ser muito, né? Mas para a senhora que trabalha claro. na minha casa, é muito. Ela já não consegue nem comprar os medicamentos que ela precisa, né? Então, Exatamente. tem muita dificuldade disso e as pessoas processam o Estado, né? Para Sim. conseguir gratuitamente. Você Então, tem é nesse razão. sentido que eu trago. Mas sim, as pessoas, não quero porque é caro. Igual, não vou fazer terapia porque é caro. Não, né, gente? Desculpa o farrapado da pessoa que não quer olhar. Tá bom? Lá em casa, né, todo mundo faz terapia, não. Vamos combinar. Eu faço aqui, ó, porque o bagulho é doido. Tá ligado, mano? Quero agradecer demais a presença do Pedro. É um querido, né, gente? Ele é fofo, ele sabe o que ele tá falando. É um super médico, é um grande palestrante também, já me ajudou e a gente tá aqui engatando, né, essa relação aí de médico-paciente, mas também uma relação profissional que, ó, se eu recomendo é porque é Eu acho que, bom. inclusive, a gente se conheceu assim, né, na via profissional e assim, sempre se demos muito bem, né? O santo bateu desde o início. E eu queria agradecer demais por essa oportunidade, que eu gosto muito de poder falar, né? As coisas que eu acredito e sei, né, que não são tão faladas por aí, que acho que é importante que quem está interessado no assunto saiba. Procure um especialista, vai na Clínica Gravital, procure saber pessoas que podem te ajudar se você está procurando um tratamento com cannabis medicinal para alguma questão aí, ó, psiquiátrica sua. É isso, esse foi o Tá Ligado, Mano, de hoje. Um beijo para todos e até a próxima.